Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz a todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Olha, nós estamos estudando os evangelhos. A nossa proposta aqui é falar sobre os 4 evangelhos, né? No caso, Mateus, Marcos, Lucas e João, trazendo para vocês um comentário bem explicativo sobre cada passagem, sobre cada momento histórico de Jesus, né? Tentando aqui deixar a nossa contribuição. Espero que seja relevante para você o que nós tratarmos aqui. Temos alguns vídeos anteriores falando sobre o capítulo de número 5, que é o Sermão do Monte, que é onde nós ainda estamos estudando com muita calma, muita tranquilidade, porque eu tenho certeza que esses ensinamentos que Jesus está tratando sobre o Sermão do Monte é a nova lei que Jesus está entregando aos seus discípulos para um tempo da graça. Então, você que está comigo aí, fique ligado, não perca, tá bem? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, toque o sininho para que todas as vezes que nós postarmos um novo conteúdo, você fique por dentro aí, tá bem? Não perca nada, tá bom? E compartilhe com alguém, né? Vamos fazer com que esse ensino, que as instruções de Jesus cheguem ao mais longe possível, ao maior número de pessoas possível. E eu conto com você para isso, tá certo? Fique até o final do vídeo comigo, porque eu gostaria de fazer um desafio com você aqui hoje nesse vídeo, tá bem? Então vamos abrir nossa Bíblia. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, seu bloco de anotações. Nós aqui, né, nos nossos estudos, temos como base a Bíblia Sagrada. Estamos estudando ela, então nós vamos ler bastante. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia para você poder acompanhar conosco a leitura bíblica, tá bem? Vamos lá então? Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5 e o verso de número 27, tá? Eu vou ler o primeiro versículo, vamos lendo versículo por versículo, tá bem? Para que nós possamos ter um entendimento daquilo que está escrito. O versículo 27 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura já cometeu adultério com ela. Jesus está tratando, por sua vez, aqui no Sermão do Monte, a questão do adultério, da intenção, da cobiça. E esse era um assunto proeminente naquela época, muito complicado naquela época de entendimento dos rabinos, né, da interpretação da lei. E é interessante porque Jesus já inicia dizendo assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, fazendo mais uma vez menção à lei e os profetas. Por quê? Porque os profetas profetizavam aquilo que estava escrito na lei. A lei por si só era repassada através dos sacerdotes, através das gerações, através dos chefes de família, e assim por diante. Por isso que Jesus está dizendo, vocês já ouviram o que foi dito pelos antigos. Jesus vem sempre falando e se referindo dessa forma com relação à lei e os profetas, ou mesmo aqueles mais sábios, anciões, né, que repassavam os costumes ao povo. Né? Isso aqui a gente já viu nos outros vídeos também. Mas o fato é que Jesus está fazendo menção a um dos mandamentos, no caso aqui, ao 7º mandamento, porque ele diz, não adulterarás, ou não cometa adultério. Né? O que é adultério? Adultério é quando uma pessoa casada, seja ela do sexo masculino ou feminino, contrai relações sexuais com outra pessoa também casada. Isso é adultério. O interessante, abrindo uma aspas aqui para nós entendermos também outro conceito sobre adultério, que não é o caso que está aqui nesse versículo, mas é importante nós ressaltarmos, porque também essa palavra, quando é falada de adultério, também se refere à idolatria, se refere a adultério espiritual, ou adultério da lei, ou adultério da palavra. Né? E naquela época havia muitas pessoas que adulteravam o que estava escrito nos textos bíblicos, nos textos sagrados. Né? Essa palavra também era usada quando se fazia referência a isso. Agora, fechando aspas, e voltando aqui para o texto, é notório, explícito que Jesus está tratando de uma questão sexual. É bem justamente essa mesmo. Então, embora seja o 7º mandamento escrito por Moisés em pedras, uma ordem
expressa de Deus contra o adultério, né, Jesus está reforçando ela e dizendo: lembrem-se do que foi dito, não adulterarás. Isso aqui, gente, é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque em nenhuma hipótese, em nenhum momento, em nenhuma situação, Deus é permissivo com o adultério, com a infidelidade conjugal. Deus não compactua com isso, tá? Então Jesus vem agora no Sermão do Monte justamente para elucidar uma vez mais essa questão. E não só elucidar, mas acrescentar em cima desta lei algo muito importante. Tá? Porque quando Jesus ele continua dizendo assim, ó, não adulterarás, mas eu, porém, vos digo. Olha só, já vimos nos outros vídeos que quando Jesus faz essa menção ou libera essa frase, ele está se colocando na posição de legislador, dizendo, assim como Moisés disse que não adulterarás, eu acrescento sobre a lei algo mais. Tá? Ou seja, ele não está revogando a lei, ele está acrescentando, dando uma interpretação melhor daquilo que estava escrito. Agora vamos entender o que Jesus, né, está tentando fazer. Primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus, né, como Messias, ele tem o poder de legislar. Segundo, como Messias, ele é o sumo sacerdote. E toda vez que se muda o sacerdote, a lei também é passiva de mudança. E o que Jesus vem fazendo? Ele vem acrescentando essa lei. Ele não a revoga, mas ele acrescenta sobre ela algumas coisas muito interessantes. O que Jesus faz então? Olha lá o versículo de número 28. Vamos ler aqui. O 28 vai dizer assim: eu, porém, lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, como é que a lei era interpretada naquela altura, naquela época? Os rabinos, ou os magistrados, o sinédrio, ou quem aplicava a lei naquela época, entendia que o não adulterarás só se caracterizava um pecado quando ele era consumado através do ato sexual. Então, quando era consumado e chegava então até aqueles que aplicavam a lei, né, a lei então era aplicada, a punição era aplicada. E geralmente aquele que adulterava morria apedrejado, assim como dizia a lei. Tanto que foi pego em ato de adultério, seja o homem ou seja a mulher. Os dois eram passivos de morte, tá bem? Essa era a lei. Mas havia um problema nisso tudo. Por quê? Porque havia no coração do homem ou da mulher a intenção, a cobiça. E a cobiça também é um dos mandamentos, que ele diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Né? E a cobiça era algo que não se conseguia visualizar, não se conseguia enxergar. Por quê? Porque é algo que procede do coração e da mente. Então, quando acontecia isso, a lei não podia ser aplicada. Então, eles só aplicavam a lei dentro do entendimento que se tinha naquela altura, quando se havia a consumação do ato, no caso, através, né, da relação sexual. Mas Jesus vem para fazer algo muito interessante aqui, né? Ele diz o seguinte: todo aquele que olhar para uma mulher, ou seja, não necessariamente ele precisa consumar o ato. Todo aquele que olhar para uma mulher de forma impura, com má intenção, já adulterou com ela no coração. Olha que interessante que Jesus está fazendo aqui. A primeira coisa que eu acho interessante falar aqui para vocês, né, é o seguinte: letra A. O adultério era apenas consumado quando havia ato sexual. Essa era a forma que eles interpretavam a lei, ok? Letra B. A cobiça não era considerada adultério, mas era a primeira fase antes do contato sexual, antes da consumação. Ou seja, ninguém já sai adulterando, consumando o ato sexual. Todo esse sentimento é gerado, ele tem um princípio, ele tem uma origem. Letra C. A lei não conseguia discernir a má intenção do coração de alguém sem antes ser manifesta pela cobiça ou pela consequência da consumação sexual. Esse era um problema que a lei enfrentava para tratar esse tipo de assunto. Então, o que Jesus está fazendo aqui com essa nova regra, com essa fala que acrescenta dentro dessa lei algo muito importante? Letra A. Jesus não facilita para o adultério, porque Deus não é conivente.
com adultério. Pelo contrário, ele sobe o nível, expondo o pecado, ainda que na sua origem, ou seja, vou explicar melhor, ele expõe o pecado ainda quando ele nasce no coração. Ou seja, ele não precisa ser consumado para que possa ser passivo de punição. Jesus está dizendo, não, antes, ainda que ele não foi consumado, mas se ele foi concebido no coração, já é pecado, já é adultério. Olha que interessante isso aqui. Letra B. Jesus mostra a fragilidade da lei, pois enquanto a lei precisa de consumação para aplicar a punição, a lei que foi transgredida, a graça já a denuncia enquanto ela ainda está na intenção, ou seja, quando ela ainda está sendo concebida. Você vê a fragilidade que havia na lei e o problema de aplicá-la? Né? Isso aqui é muito interessante. Em letra C, Jesus mostra que a lei não pode ver. E por quanto ela não pode ver, ela não pode ser aplicada. Mas a graça e Deus vê todas as coisas. Ok? A lei só vê quando se consuma, mas a graça de Deus, ela vê quando a intenção sobe ao coração do homem. Isso aqui é poderoso. Isso aqui tem que abrir a nossa mente, a nossa visão, para entendermos que, ao contrário do que muitos pensam, estamos no tempo da graça, ficou mais fácil. Muito pelo contrário, ficou muito mais difícil. Porque o que Jesus faz aqui é subir o nível da coisa. Ele está dizendo, não precisa consumar para caracterizar pecado. Subiu a intenção no coração, a cobiça brotou no coração, já é adultério. Olha só que coisa terrível. E, gente, precisamos compreender que Jesus está fazendo aqui é trazendo uma leitura mais profunda da lei, acrescentando detalhes que vão nos fazer pensar, que vão nos fazer refletir, que vão nos fazer antecipar e vencer a cobiça na tentação. Porque tentado todos nós seremos, ok? E a tentação não é pecado, ela é algo extremamente natural, tá certo? O que gera o pecado? Quando eu cedo à tentação. É isso que Jesus está tentando mostrar para nós aqui. Tá bem? E no verso 29, Jesus começa um diálogo muito interessante. Vamos ver. Vamos ler aqui. Verso 29. Se o seu olho direito levar você a tropeçar, arranque e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita levar você a tropeçar, corte-a e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Gente, isso aqui soa até assustador para nós, né? Já pensou encontrarmos na rua pessoas sem olho direito, sem o braço direito, né? E isso aqui Jesus está usando uma força de expressão, uma metáfora, uma força de expressão para mostrar para nós algumas coisas muito interessantes, né? O fato que Jesus está aqui fazendo também uma provocação aos seus discípulos, aqueles que estão o ouvindo, né? Para saber o quanto eles estão dispostos a renunciar para obedecer a Deus. E é interessante porque conota para nós também aqui outra pergunta, né? Porque me parece que Jesus está medindo o quanto os seus discípulos desejam o céu e o quanto eles estão dispostos a deixar aqui na terra por causa do céu. Óbvio, gente, que a gente não vai sair arrancando olho direito, mão direita de ninguém, né? Óbvio, isso aqui é tudo uma figura de linguagem, é tudo uma força de expressão de Jesus falar aos seus discípulos na intenção de perguntar assim, o que vocês estão dispostos a fazer? Né? O quanto vocês me amam, o quanto vocês não querem errar, o quanto vocês querem viver uma vida de retidão, o quanto vocês estão dispostos a me amar e a provar isso. É isso aqui que Jesus está dizendo. Porque quantas coisas na vida da gente têm atrapalhado a nossa comunhão com Deus, né? Tem atrapalhado o nosso momento de devocional, tem atrapalhado a nossa vida familiar. E a pergunta é, você está disposto a deixar o que vai
te ferir, o que vai te doer, o que vai te trazer desconforto para servir a Jesus, isso é renúncia, tá bem? Isso é renúncia. E não existe evangelho sem renúncia, tá? O mesmo que ele faz com relação à mão direita e ao olho direito, ele traz a conotação do seguinte, porque o olho direito, né, é um órgão muito importante para o ser humano, tá certo? Porque nós precisamos da visão para enxergar as coisas, para vermos as coisas, para nos direcionarmos, para nos dirigirmos a alguma coisa. E é tão importante isso, mas o texto sagrado vai dizer, se não me engano foi o apóstolo Paulo que disse, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não possam compreender a verdade do evangelho. Quantas pessoas cegas nós vemos no dia a dia que não conseguem enxergar um palmo além de si mesmo, que não conseguem olhar para a grandeza de Deus, nem para o poder do evangelho, nem para aquilo que Deus está fazendo na sua vida todos os dias. Ou, como se não dizer, né, como se não bastasse, quando as pessoas não conseguem enxergar a misericórdia e o amor que Deus está fazendo ou falando ou já fez através do seu sacrifício, do seu Filho Jesus na cruz pela sua vida. As pessoas estão vivendo uma cegueira espiritual muito grande, né? E ao contrário de tudo isso, essa cegueira espiritual tem nos levado para o inferno. Mas o que Jesus está propondo aqui para nós? Uma cegueira espiritual? Não. Jesus está propondo aqui para nós que nós devemos deixar coisas que para nós são importantes, que para nós são vitais, por amor ao reino de Deus, ok? Então, essa é a intenção de Jesus aqui, quando ele vai tratar esse assunto. Tá? Eu vejo Jesus falando aqui para pelo menos dois tipos de pessoas, tá? Quando ele dá esses dois exemplos. Ao que está sendo corrompido pelo que vê, principalmente, porque é impossível, né, fazermos qualquer coisa sem vermos, porque os olhos são a janela da alma, viu, idealizou na mente, desceu para o coração, o corpo pratica. Né? Então eu vejo aqui esse primeiro tipo de pessoas que estão sendo corrompidas por aquilo que estão vendo, né? Não conseguem ter um filtro para aquilo que estão presenciando, que estão vendo, que estão enxergando, que estão acessando através da visão. E o segundo tipo de pessoas é aquela que está pegado às coisas, porque a mão direita fala de trabalho, fala de bênção, a mão da bênção. Tanta gente enrolado, tanta gente, né, paralisado por conta das coisas que conquistou, por conta da força do trabalho, por conta daquilo do seu intelecto, daquilo que ele conquistou ao longo da vida. E Deus está dizendo para nós nesse dia de hoje, você está disposto a renunciar, a perder um olho, para que você possa enxergar com clareza as coisas espirituais? Você está disposto a, de repente, perder a mão direita só para você poder abraçar aquilo que Deus tem te dado, renunciar os prazeres dessa vida, renunciar à cegueira espiritual, renunciar tudo aquilo que tem te afastado de Deus? Então, a pergunta básica de Jesus dentro desse contexto é isso, falando aqui para nós, né, sobre adultério, falando aqui para nós sobre renúncia. Deus está preocupado sim com aquilo que você tem feito. Deus está preocupado sim com as renúncias que você não tem feito por ele. E você tem vivido uma vida tranquila, comum, olhando tudo que dá na sua telha, vendo tudo que você quer fazer, quer ver, pegando tudo aquilo que você acha que pode pegar. Mas quando, na verdade, Jesus está dizendo para nós, se for preciso para me amar, para estar comigo, perca o olho, perca a mão direita. É melhor você ir para o céu sem um desses membros, ou seja, sem aquilo que pode te gerar prazer, do que você ir para o inferno sem nenhuma deficiência física. Você precisa decidir o que você quer. Não dá para ter tudo. Servir a Deus é servir a Deus, é servir de forma que nós possamos renunciar todos os dias. O Evangelho é renúncia. Ele disse no capítulo 16 de Mateus, aquele que quiser vir após mim tem que tomar a sua cruz e seguir-me. Então, servir a Jesus é renunciar àquilo que gera muitas vezes prazer em nós. Que essa palavra possa produzir em você frutos de arrependimento. Que o Senhor possa trabalhar na sua vida de forma poderosa e que você possa refletir sobre isso nesse dia de hoje. O que tem te afastado de Deus? Ok? Gente, obrigado por vocês estarem aqui comigo até o final desse vídeo.
tá bem? Que Deus te abençoe. E eu queria fazer uma pergunta, gostaria que você deixasse aqui nos comentários, tá? Eu gostaria de fazer os próximos vídeos ao vivo aqui com vocês, mas eu gostaria de saber o que vocês acham. Vão estar comigo aqui ao vivo, né? No YouTube, ou de repente também sendo transmitido simultaneamente pelo Instagram, né? Gostaria que você respondesse aqui o que você acha. Ou você prefere o conteúdo gravado e depois você assiste, embora a live também vai ficar gravada, né? Mas seria muito bacana a gente poder interagir também aqui no chat, né? E você poder fazer suas perguntas. Bom, deixe sua opinião aqui, tá bom? Nos comentários, gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Deus te abençoe, Deus te guarde, no nome de Jesus. Até o próximo vídeo.